Olha, mas daqui a pouquinho começa um bate-papo no nosso. Comparação. Olá, boa tarde. A escalada continua. A cada jogo, mais gente e mais vitória. Com a impressionante participação da nação rubro-negra, o Flamengo venceu o Santos e ficou em situação muito boa para chegar à Libertadores. E a luta pela libertação? Corinthians e Goiás empataram e Felipe foi herói. Brasil com B de Buru. A Copa do Mundo é nossa. Na areia não há quem possa. O Vasco fez 3-0 no Figueirense aos 15 do segundo tempo, mas aí... O torcedor parecia prever um jogo assim de gols. O Figueirense quase abriu a contagem com o zagueiro Asprilha, que acertou a trave. Mas foi o Vasco que marcou primeiro. A defesa parou porque Leandro Amaral estaria impedido, mas o atacante também parou. E Conca fez o sexto dele no Brasileirão. A torcedora catarinense levou mais um susto logo no comecinho do segundo tempo. Foi quando Leandro Bonfim fez o segundo do Vasco. Aí o argentino Conca deixou Allan Kardec cara a cara com o goleiro Wilson. O garoto agora tem 7 gols no campeonato. Eram 15 minutos do segundo tempo, nem os mais otimistas acreditavam numa reação do Figueirense. Alguns torcedores deixaram o estádio Orlando Scarpelli e esses, mais tarde, iriam se arrepender. Os desanimados torcedores levantaram para comemorar a cobrança de falta do zagueiro artilheiro. Chicão chegou aos 10 gols. O Figueirense manteve a pressão e no bate-rebate, Peter fez o segundo. Ele havia acabado de deixar o banco de reservas. Era onde estava Jean Carlos, que empatou a partida. Depois de marcar 3 gols em 15 minutos, o Figueirense acreditou na virada. Jean Carlos, com uma meia bicicleta, fez meio gol. E Peter deixou na trave a última tentativa catarinense. O último ufa da torcida visitante. 3-3. E daqui a pouco a vitória do Flamengo sobre o Santos. Foram mais de 80 mil torcedores, o maior público do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ficou a 1 ponto do Santos, em terceiro no campeonato e com boas chances de chegar à Libertadores. E comemorou como se fosse um título. A Copa do Mundo de Tênis em Xangai, na China, reúne os 8 melhores tenistas do ano. No grupo amarelo, os espanhóis Rafael Nadal e Davi Ferrer estrearam vencendo. Hoje pela manhã, 2 jogos no grupo vermelho. No primeiro jogo do dia, o americano Andy Roddick, embaixo no vídeo, venceu o russo Nikolai Davydenko. 2-1. Vitória suada de Roddick. Problemas maiores quem teve foi uma das raquetes do americano. Como apanhou, como sofreu, triste fim. Em seguida, surpresa, de camisa azul, o chileno Fernando Gonçalves, 7º do ranking, venceu o suíço Roger Federer, número 1 do mundo. 2-1 de virada para Gonçalves. É surpresa mesmo. Na Copa do Mundo Feminina, em Madrid, a belga Justine Henin, líder do ranking, foi bicampeã. Ela venceu na final a russa Maria Sharapova, 2-1. Daqui a pouco, o rei da praia, Buru, vai além da areia, pega uma prancha e aí você vai ver o que aconteceu. E no próximo bloco, Goiás e Corinthians, Paulo Baier contra Felipe. Três cabeças, Obina, Fábio, Souza. Cabeça fria, Felipe. Mão na cabeça, Paulo Baier, torcida do Goiás. Cabeça dura, cabeça quente, Salvadora. 87 mil cabeças. O atacante Afonso acaba de ser cortado da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias contra Peru e Uruguai. Afonso machucou o tendão de Aquiles no pé esquerdo. O novo atacante deve ser chamado ainda hoje.
O caso de doping da nadadora Rebeca Guzmão será investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde Pública, que vai analisar também a denúncia de uma ex-atleta que esteve com Rebeca no PAN. A ex-nadadora Adriana Salazar trabalhou como voluntária no PAN do Brasil. Ela fez a escolta de Rebeca Guzmão depois da prova dos 50 metros nado livre. Seria dela a responsabilidade de acompanhar o exame de dopagem do início ao fim. Em entrevista ao Esporte Espetacular, Adriana afirmou que não conseguiu fazer todo o procedimento. Eu fui impedida de entrar porque disseram na hora que tinham muitos atletas lá na sala fazendo o exame, que tinha muita gente e que já tinham 2 escoltas lá dentro. E eu realmente não finalizei o exame. Eu não vi a coleta do exame de Rebeca. Quem foi que te impediu de entrar, de acompanhar o exame? Olha, precisamente agora eu não sei. Eu sei que ou foi a menina que era a chefe da estação do Maria Lenk, né, do estádio do Maria Lenk, ou o que era a Fernanda Sardinha, ou o Bruno, que era o responsável pelo todo o complexo lá. O Comitê Olímpico Brasileiro entregou agora há pouco à Secretaria de Segurança do Estado do Rio um dossiê com todas as informações sobre o caso de Rebeca Guzmão. A polícia vai investigar a fraude no exame da nadadora, onde foi encontrado na urina dela o DNA de 2 pessoas. Cleiton Conservani para o Globo Esporte. Fernanda Sardinha, chefe da estação de doping do Parque Aquático Maria Lenk durante o PAN, não foi localizada hoje de manhã. O Corinthians precisava vencer o Goiás, mas acabou comemorando o pontinho precioso em Goiânia. Foi sofrido. Saliva nas luvas, porque hoje essas mãos vão trabalhar pesado. Início de partida e a impressão que dá é que o único jogador do Corinthians a entrar em campo é o dono da camisa 1. Sem esquecer, é claro, do terço que o acompanha. Quando a fé e a habilidade se misturam, o gol corintiano se fecha e é difícil entrar. Paulo Baier tenta abri-lo. Não adianta, está trancado. Felipe é o dono das chaves, mas num vacilo da zaga corintiana, a porta fica aberta. E Paulo Baier empurra lá para dentro. 1-0 Goiás. Atacantes são 3, mas as maiores esperanças estão no camisa 9. Pena que Finazzi está num dia inspirado, mas para conversar. Ele fala o jogo inteiro com o juiz. Às vezes nervoso, explosivo, depois do cartão amarelo. E às vezes calminho, calminho. Nesta imagem, eles já fizeram as pazes. E o Corinthians, enfim, faz as pazes com as redes. Cobrança de escanteio, Fábio Ferreira vai lá em cima e cabeceia. Allen poderia segurar. Poderia, mas não segura. É o empate corintiano, 1-1. É aí que a torcida do Goiás fica verde de raiva. Seria injusto dizer que o goleiro do Goiás não se redime no erro. Mas o dia mesmo era do outro número 1, o do Corinthians. Irã faz pênalti em Arisson. E o rosto de Betão é a imagem da agonia. Calma, capitão. Esqueceu quem é o goleiro? E quando houve o pênalti, o Carlão veio falar comigo. Eu falei, Carlão, vem pro rebote que eu vou pro lado do meu lado esquerdo e vou pegar o pênalti. Então é intuição de goleiro, né? A intuição, a fé e a habilidade acertam o canto. E Felipe pega o pênalti. Repare que ele não se adianta antes da cobrança. Depois da defesa, o primeiro a ganhar um abraço é Irã, o autor do pênalti. Isso que é amigo, hein, Irã? Nem o extraterrestre ajuda o Goiás. E olha que o Corinthians poderia até ganhar, mas o chute de Arce vai na trave. Final de partida e um tumulto generalizado em torno do goleiro do Corinthians. Este é o preço da consagração. Mesmo sem vitória, Felipe sai de campo aclamado. Afinal, a defesa dele pode ter sido diferencial entre cair ou ficar na primeira divisão. Férias, Felipe. Outros jogos também movimentaram a parte de baixo da tabela. Meta, ficar longe da zona do rebaixamento. Uma vitória cairia muito bem para o Atlético Mineiro ficar mais tranquilo no campeonato. E usou uma tática conhecida no futebol. Bola cruzada na área e zagueiro altão para cabecear. Leandro Almeida, 1-0. O Juventude gostou da ideia e fez o mesmo. O zagueirão Nunes empatou. Thiago Feltre arriscou de longe e acertou o cantinho. Empolgação na comemoração. O Chaves quase deu um beijo na boca do Thiago.
O Coelho fez a tradicional engraxa sapato e depois puxou a também clássica Nana Neném. Marinho foi derrubado na área por Camazola, cobrou o pênalti e brincou de pescaria, uma homenagem ao pai de um amigo que cria peixes. Éder Luiz transformou o jogo em goleada. O público de mais de 40 mil pessoas no Mineirão agradeceu. Atlético Mineiro 4, Juventude 1. Os gaúchos estão em penúltimo lugar. A Caveira em Curitiba era o aviso. Cuidado! Jogo com muitas trombadas, discussões e nenhum gol. Atlético Paranaense 0. Sport ainda com risco de ser rebaixado 0. A seguir, mais um show de Robinho da Espanha. E por falar em show... Dá para contar com a ajuda argentina para ganhar um título? Dá sim. A seleção sub-15 provou que é possível e conquistou o sul-americano. O Brasil precisava vencer o Chile. Vencer não, golear. Conseguiu com Felipe, Belchior e Matheus Carvalho. 3-0. Durante a vitória brasileira, os uruguaios pareciam não estar nem aí. A primeira parte da missão foi cumprida. Faltava a segunda, secar o Uruguai ou torcer para a Argentina. Argentina? Não vai tirar pedaço nenhum, vou passar por cima do orgulho e vou torcer pra Argentina com certeza. Primeira vez na minha vida mesmo, tá torcendo pra esses caras aí. Que a gente odeia, que nem eu odeio o Grêmio, eu odeio eles, né? Então... Torcida pé quente. Sousa abriu o placar. O Uruguai empatou com Mesquida, o goleador da competição. Só que Alboni devolveu a alegria aos brasileiros. 2-1. Vitória argentina. Festa verde e amarela. A equipe é bicampeã sul-americana, a primeira seleção a conquistar 2 títulos da competição. A Argentina ficou em terceiro, o Uruguai em segundo. O Brasil foi campeão na bola e na disciplina. Mas o prêmio maior foi para o espírito esportivo, que acabou unindo 2 grandes rivais. O campeão São Paulo derrotou o Grêmio no Morumbi. Em Florianópolis, Vasco e Figueirense fizeram um jogo de 6 gols. O sorriso inocente de Conca, a explosão de alegria de Leandro Bonfim e a satisfação indisfarçável de Allan Kardec. Estas expressões marcaram a primeira parte do jogo, dominada pelo Vasco. O Conca fez o gol aproveitando a inteligência de Leandro Amaral, que evitou o impedimento por não interferir no lance. Leandro Bonfim contou com o vacilo do goleiro Wilson, que deixou a bola passar entre as luvas. E Allan Kardec rolou a bola devagarinho para fazer 3-0 Vasco. Era demais para o torcedor, com o time na pele, no coração. Mas a partida teria outros rostos. A alegria contida de Chicão, o desabafo de Peter e o agradecimento de Jean Carlos pelo que parecia impossível. O Chicão começou a reação do Figueirense cobrando falta. Depois, ninguém acertou a bola dentro da área, só o Peter. E o Jean Carlos acertou a cabeçada, 3-3, um jogão. O Figueirense só não virou em Florianópolis porque Jean Carlos não acertou a meia bicicleta. E o travessão salvou o Vasco no chute de Peter. O Vasco só comemorou mesmo a volta de Moraes, que não jogava havia 5 meses. Figueirense 3, Vasco 3. No Morumbi, mesmo campeão, o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, não parou de gritar com os jogadores. Mas será que adiantou? O que ele quer exatamente? Olha, é difícil de chutar, Mesmo sem entender, o treinador Dagoberto sofreu pênalti de Léo. E Rogério Ceni deu a vitória ao tricolor, 1-0. O Grêmio, em 7º, vai ficando longe da Libertadores. No Campeonato Espanhol, Robinho, ou melhor, o Real Madrid, venceu o Mallorca por 4-3 em casa, de virada. Para Robinho, não basta passar de calcanhar, tem que ser completo e correr para escorar o cruzamento de Marcelo.
A fase é tão boa, mas tão boa, que a bola bate, rebate e sobra limpinha para Robinho. Como parar, como segurar o camisa 10 do Madrid? Gol de Raul, foco em Robinho, o novo reizinho da capital espanhola. Em Lyon, na França, Juninho Pernambucano marcou e o Lyon saiu na frente do Olympique de Marselha. Juninho barbudão, mas a vitória de virada foi do Olympique, 2-1. Na folga da seleção feminina de vôlei que disputa a Copa do Mundo no Japão, que tal experimentar uma moda diferente? As roupas são mais coloridas e bem mais pesadas. Nada de joelheiras, proteção só nas costas. Paula, Carol Gataz e Natália, acostumadas a bater bolas altas na ponta ou rápidas pelo meio, são agora princesas do Oriente. Ficou bem, não? Ficou bem. Até porque ela parece muito japonesa, né? Então combina. Igual. Já mandaram abrir o olho quando dou risada, mas tudo bem. Empurra. Este é um kimono usado há 400 anos em festas de casamento. Então, que tal adotar um novo uniforme? New style da seleção. Eu nunca tinha imaginado que poderia vestir uma roupa tão tradicional, né? Que eles usam já há muitas décadas. Eu acho muito legal, muito bonito, muito gostoso. Então, meninas, guardem mais essa recordação, porque muitas ainda virão por aí. E que até a próxima sexta-feira, mais algumas belas fotos se juntem a essa, para completar o álbum desse time tão simpático. Arigato! O Brasil segue soberano no futebol de areia. 11 títulos mundiais, os 2 últimos em competições organizadas pela FIFA. Hoje cedo, o melhor jogador da Copa do Mundo voltou à praia, sem a bola. Manhã de chuva no Rio, mas Buru não sai da praia. Acordou cedo. Bem, acordou é modo de dizer. Pai, tô sonhando ainda, né? Foi uma temporada de sonho. Melhor jogador do estadual, melhor jogador do Campeonato Russo, melhor jogador da Copa do Mundo, bicampeão do mundo, artilheiro. Contra o México, ele fez o 10º gol na Copa do Mundo. Uma geração que não sabe o que é perder a 58 jogos. André, o convocado de última hora. Bruno Malias, 101 gols pela seleção. Benjamin, o craque, não encantou, mas agradeceu o apoio dos 7.000 torcedores. Betinho e o chute potente. E Júnior Negão, capitão, 14 anos na praia. Fez o 8º na goleada de 8-2 sobre o México. Festa de bicampeão. E lembra do Buru? Ele foi eleito o melhor jogador da competição. E o melhor da Copa, depois de um ano tão glorioso, cansou da areia. Buru resolveu aproveitar para, finalmente, cair na água. Ele até leva jeito como surfista. O problema é que o mar não está dos melhores. Nem precisa. Buru tira onda mesmo, é na areia. Buru não é 10 não, Buru é 11. É 11. Fiz 10 gols, mas na verdade tinha que ser 11. Faltou um, deixa pro ano que vem na França. A próxima Copa vai ser em Marselha, ano que vem. Até lá, os melhores do mundo estão na nossa praia. Em campo, um certo equilíbrio. Mas como falar em equilíbrio quando um time tem um Maracanã inteiro a favor? O Flamengo teve essa vantagem contra o Santos e soube aproveitar. Ruas tomadas. Apaixonados em vermelho e preto vão chegando. A nação rubro-negra está aqui, ó. Bate forte dentro do meu peito. O maior público do campeonato. Tem de tudo. Esse aí aparece com 16 tatuagens do Flamengo. Eterna Flamengo, não sai não. Na pele mesmo, no sangue, na alma. Até o bom velhinho veio, mas mudou de nome. Eu sou o Papai Joel! Em campo são só 11 jogadores, com um imenso reforço de 81.844 torcedores. A gente não tem nem o que falar dessa torcida. Acho que todo mundo que joga no Flamengo passa por isso, esse momento. Em campo são só 11 jogadores e com o enorme desafio de calar 81.844 torcedores. Os jogadores do Santos pareciam estar com ouvidos assim. Nem ouviam o que vinha da arquibancada. Por isso o jogo é equilibradíssimo. Se Rodrigo Souto tentava, lá vinha Renato Augusto.
No segundo tempo, cobrança de falta de Christian. Fábio Costa pegou. Se a bola rasteira não surtiu efeito, o Flamengo tentou a tabelinha aérea. Obina, Fábio Luciano, Souza, 1-0. E Bruno garantiu a vitória rubro-negra no chute de Rodrigo Tabata. Mas a derrota não abalou muito os santistas. A gente depende ainda só das nossas forças, né? Sabemos que não era isso que nós queríamos. Então eu não vejo nada de desastroso, não. Eu vejo o Santos com muitas possibilidades de conquistar a classificação. Para o Flamengo, falta pouco para a Libertadores também. Falta, mas ainda não estamos dentro, não. Agora temos 15 dias para trabalhar e conseguir mais uma vitória, para, se Deus quiser, estar na Libertadores. Como há a possibilidade de o próximo jogo do Flamengo ser com portões fechados por causa de uma punição da Justiça Desportiva, a vitória sobre o Santos pode ter sido a última do time diante da torcida. Por isso, despedida. Os jogadores agradeceram. Uma festa sem taça. Opa, mas apareceu uma, de isopor. Réplica da taça do Campeonato Brasileiro. Aquela que já provocou muita discussão entre Flamengo e São Paulo. O torcedor rubro-negro sai de cena no campeonato e pode se orgulhar do que conquistou. No campo, deu São Paulo. Mas na arquibancada em 2007, deu Flamengo. Bonito. Na Itália, dirigentes vão se reunir hoje para discutir medidas contra a violência no futebol. Um torcedor foi morto ontem. O DJ Gabriele Sandri, torcedor do Lazio, morreu depois de se envolver numa confusão com torcedores do Juventus, em Arezzo. O tiro foi disparado por um policial que tentava apartar a briga. O incidente provocou protestos. Em Milão, onde Sandri iria assistir ao jogo entre Lazio e Internazionale, que foi adiado, os torcedores pediram a interrupção do campeonato. Em Bérgamo, torcedores de Atalanta e Milan foram reprimidos pela polícia e o árbitro suspendeu o jogo por falta de segurança. Tumulto também em Roma. Pelo menos 10 policiais ficaram feridos. O Comitê Olímpico Italiano foi apedrejado. Os jornais de hoje destacaram o Domingo de Caos. No La Stampa, torcedor morto, polícia atacada. O Gazeta dello Sport estampou na primeira página. Que pesadelo! Aqui no Brasil, a torcida deu um show. Foi um típico domingo de bom futebol e próprio para menores. É o futebol em fase de crescimento. Graças a esses bons suplementos de paz e harmonia. Uma boa tarde.